Olá, estudantes do sexto ano! Sejam bem-vindos à TV Educação. Eu sou a professora Juliana e vocês já me conhecem. Sim, lá no início do ano eu estive por aqui. Estudamos alguns conteúdos juntos. E hoje vim matar a saudade de vocês. E aí, estão prontos? Animados? Então vamos que vamos! A nossa aula hoje será sobre preposição. Isso aí! E a preposição pertencem à classe gramatical. E aí precisamos entender o que é classe gramatical ou classe de palavras. É assunto que pertence à morfologia, que estuda justamente a forma, a estrutura da palavra. As classes de palavras são categorias gramaticais que organizam todo esse vocabulário que nós temos disponível na nossa língua. São muitas palavras, não é mesmo? E elas são classificadas de acordo com as suas funções e estrutura. E aí, hoje nós vamos aqui observar um estudo com muita calma, vamos perceber tudo que precisa ser falado aí sobre a preposição. Então, o que é a preposição? Vamos começar aí com a definição. Preposição, ela liga os termos de uma sentença. Por isso que ela é chamada de conectivo ou palavra relacional. O uso correto das preposições é muito importante, sabe? Para quê? Para a construção do seu texto, para tornar o seu texto coeso. Isso, porque vai desempenhar aí relações que são estabelecidas por meio da preposição. E aí é fundamental para que o seu texto tenha um sentido. Elas são também invariáveis. Isso é uma palavra invariável, ó, aqui do lado. E ela vai ligar, justamente. E quando ela liga, elas também dependem uma das outras. E aí são chamadas o quê? Unidades linguísticas, que dependem de outras. Ela não aparece sozinha no discurso. Ela vai servir justamente para isso, para ligar um termo ao outro. E é interessante a gente perceber que as preposições elas têm um processo de formação. Sim, são dois processos de formação. Nós podemos chamar o primeiro de combinação. Isso. Quando eu falo de combinação, acontece aí uma união, sim. E não há perda de fonema na formação dessa união. Percebam aqui o exemplo que nós temos, ó. O a mais o os, fica aos, não é mesmo? Isso. E aí a gente percebe que só uniu uma outra. O mesmo vai acontecer com o aonde, que é formado, né, pelo a mais o onde. Também formou aonde e aí não teve nenhuma perda. Agora, quando eu falo do processo de formação, que se chama contração, por sua vez vai ocorrer aí então uma redução de preposição, podendo até haver uma alteração fonética. Olha lá, ó. O para mais o a fica pra. Perceberam? O de mais o esta fica desta. De mais entre fica dentre. Em mais uma, numa. O de mais o a, dá. O de mais o a, dá. Perceberam? A contração, ela é justamente essa formação diferente aí, tá? E as preposições também, elas podem ser divididas em dois grupos. Nós podemos classificar as preposições. São chamadas de preposições essenciais. E é essa primeira que nós temos na tela aqui, ó. Essas são as preposições essenciais. E aí a gente precisa perceber que são elas: o por, o após, desde, com, a, até, de, entre, antes, sob, sem, em, perante e contra. Nossa, são muitas, realmente. Essas são as preposições essenciais. E aí é importante a gente entender que elas vão funcionar como preposições mesmo. Nós vamos entender que são as preposições acidentais. São aquelas que não possuem originalmente a função de preposição, mas que podem acabar exercendo essa função em determinados contextos. E aqui nós temos, ó, visto, segundo, mediante, como, exceto, se não, conforme. E aqui no cantinho, deixa eu chegar um pouquinho para cá, consoante. Então, essas são as preposições acidentais. Agora sim, nós precisamos entender, né, que como o próprio nome diz, preposição é um termo que ocupa uma posição anterior.
Aí vem, ó, pre, não é mesmo? Na prática, isso significa que se posiciona sempre antes de uma palavra. E aí estabelecendo o quê? Uma relação de subordinação com o termo principal. Esse vocábulo ele pode ligar tanto os nomes a seus complementos quanto os verbos também. Isso. E aí é interessante a gente entender que traz o quê? Traz uma dependência, né? Colocada aí nessa posição. É uma relação de dependência mesmo entre o termo e o termo que ele está ligando aí. E aí nós vamos perceber que elas vão estabelecer aí sentidos, significados. E aí qual, então? Qual é essa relação de sentido que ela pode estabelecer, professora? Ah, pode ser uma relação aí de posse, de modo, de lugar, de causa, entre outros mais. Percebam junto comigo aqui os exemplos que nós temos. Olha lá. São lindos os olhos de Gabriela. Percebam aí que nós temos o de, né, que já está aí destacado, e é a preposição. E a gente quase entende aí que é o quê? Uma ideia de posse, não é mesmo? Que pertence, ó. Quando eu coloco olhos e a palavra Gabriela. Esse de, ele está conectando aí, transmitindo essa ideia de posse. Já no segundo exemplo, nós podemos perceber. Parou para abastecer o carro. O para, que está destacado, é a preposição. E qual que é a ideia que expressa aí? Uma finalidade, não é mesmo? Para abastecer. Próximo. Com a seca, o gado começou a morrer. Uma ideia de causa, né? Esse com aí estabeleceu. Próximo. Voltaremos de trem. Ah, de trem, então, esse de trem aí determinou o quê? O transporte utilizado, não é mesmo? O meio. Estive em Salvador. Ah, então assim, em Salvador determinou aí então esse em o lugar, não é mesmo? O sentido aí do lugar, expressou, não é mesmo? Teve essa relação. Viajará com a família. Então esse viajará aí, ele é um verbo, né? E apresentou o complemento aí, com a família, né? Esse com trouxe a ideia de companhia. Perceberam? Temos mais exemplos também, ó. Vamos acompanhar os outros exemplos agora. A bicicleta é de alumínio. Esse de determinou a matéria, não é mesmo? Como aí é a bicicleta? É melhor não falarmos sobre futebol. Esse sobre trouxe uma relação aí do assunto, né? O Cruzeiro jogará contra o Flamengo. Esse contra é o quê? É o time oposto, né? O time trouxe esse sentido aí de oposição, de ser contrário. Ele consertou a bicicleta com uma ferramenta especial. Então, quando eu falo com a ferramenta, esse com aí determinou o instrumento, trouxe essa ideia, esse sentido de instrumento. Então, assim são as preposições. Elas estabelecem sentidos, são conectivos que traz aí essa relação de sentido aí para a oração, para a frase. Agora eu tenho locuções prepositivas. Sim, locuções. Nós já sabemos, né, que quando se trata aí de locuções, eu estou falando de conjunto de duas ou mais palavras, né, com o valor de uma preposição. Aí nós temos o exemplo. O acidente aconteceu perto de casa. Percebam que o termo destacado, perto de, é a locução prepositiva. Trouxe outras também, ó, acima de, ao lado de, a respeito, acerca de, abaixo de. Todas essas aí são locuções prepositivas. Agora falaremos um pouco sobre o Você Sabia. Sim, o Você Sabia de hoje traz uma informação para ampliar o nosso estudo, não é mesmo? Essa é a intenção do quadro, trazer uma informação, ampliar aí o nosso estudo aqui. Bem, você sabia, estudante, que além da preposição existe um outro conectivo? Não? Pois é, existe sim. O outro conectivo chamado é conjunção. É uma outra classe de palavras. Trouxe aqui para vocês, ó, preposição e conjunção. Bem, todas duas são invariáveis e servem para conectar, tanto preposição e conjunção.
Mas há um detalhe importantíssimo, sim, uma pequena diferença que precisa aí ser ressaltada, tá? Então vamos lá. Através dos exemplos que nós temos aqui, nós vamos perceber as diferenças então. Primeira coisa que a gente precisa deixar claro que tanto a conjunção quanto a preposição, elas vão estabelecer uma relação de dependência aí, né, dos termos ou até mesmo da oração. Então, o primeiro exemplo diz assim: eu quero suco de abacaxi. O de é preposição, acabamos de ver agora, não é mesmo? E aí tá ligando dois termos, suco e abacaxi. Ótimo. Já no próximo exemplo, nós temos: Ana comprou roupas novas, pois ela precisava ir à festa. Percebam que o pois é uma conjunção, porque está ligando duas orações. Sim. Por que você falou em oração, professora? Bem, quando eu falo em oração, eu falo em uma frase que tem um verbo. Então aqui eu vou organizar e perceber o seguinte, que Ana comprou roupas novas é uma oração porque eu tenho o verbo comprou. Agora, a outra oração é o pois ela precisava ir à festa. O precisava é um outro verbo, portanto é uma outra oração. E aí então esse pois está no meio, dando uma relação entre as duas. Ana comprou roupas novas para quê? Pois ela queria o quê? Ir à festa. Perceberam que esse pois aí trouxe essa conexão, trouxe esse sentido, estabeleceu aí entre os dois, as duas orações, um elemento aí de significação, de sentido. Pronto, agora é hora de praticar, estudante. Vamos transformar toda essa teoria e colocar ela agora nos nossos exercícios, na nossa prática. Temos atividades. É isso mesmo. Falamos um pouquinho, entendemos, agora é hora de praticar. Vamos ver se vocês conseguiram entender. Junto comigo, façam a leitura aí de casa. Com referência às alternativas propostas, analise-as de acordo com o código em evidência, levando em consideração o valor semântico estabelecido pelas preposições. Bom, vamos falar um pouquinho o que é isso, né? Valor semântico? É o significado, é o sentido atribuído às palavras dentro do determinado contexto aí. Ou seja, essas palavras elas ganham sentido de acordo com o conjunto aí, não é mesmo? Que ela está inserida. Então precisamos entender aí para analisar essa relação aí de sentido, tá? Então nós temos lá, né? Causa, posse, companhia, finalidade e assunto. Nós falamos então que as preposições elas vão estabelecer um sentido. Nós agora vamos observar todas essas frases que estão aqui e vamos dizer se estabeleceu aí um sentido de causa, de posse, de companhia, de finalidade ou de assunto. Temos a primeira. O livro do professor está emprestado aos alunos. Do professor, eu tenho a preposição do aí, não é mesmo? Que estabeleceu um sentido de posse, que pertence ao professor. Portanto, letra B. Isso aí, estudante. Próxima, fomos com os amigos ao cinema. Fomos com, olha a preposição com aí. Estabeleceu o quê? Um sentido de companhia. Portanto, é letra C. Ótimo. Próximo exemplo. O animal morreu de fome. De fome. E aí esse de estabeleceu o quê? A causa, né? Isso aí. E aí nós temos a letra A. Fizeram o trabalho sobre questões ambientais. O sobre determinou o assunto, não é mesmo? Portanto, letra E. E a nossa última, né? Tá aqui bem no finalzinho. O cenário encontra-se ornamentado para as festividades. E aí sabemos, né, que esse para estabeleceu a ideia de finalidade, não é mesmo? E aqui agora temos as respostas, né, com as devidas respostas corretas. Letra B, letra C, A, E e D. Ótimo, finalizamos o nosso momento de prática aqui. E agora é com vocês, estudantes. É o momento de vocês, sim. Observem bem aqui essas orientações e façam de acordo. Acessem a plataforma smedgv.com/aluno ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code no canto da tela.
Não deixem de realizar as atividades, isso mesmo. Se inscrevam no nosso canal YouTube. Deixe o seu joinha lá, compartilhe as nossas aulas. E um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.